Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. A pílula de sucesso tem a ver hoje com um pensamento que aprendi num livro do Jim Rohn. Jim Rohn foi um dos maiores especialistas de vendas diretas do mundo, um cara que estudou profundamente e atuou nesse mercado. E ele coloca no livro dele um pensamento que é o pensamento da formiga. A formiga é trabalhadora, a formiga passa o tempo inteiro em coletividade, produzindo, não para. Mas existe talvez uma estratégia que a formiga possa nos ensinar. Quando ela se prepara para o inverno, ela acumula a maior quantidade de elementos e alimentos para que ela possa sobreviver a um tempo em que não trabalhará ou que não conseguirá sair da toca. Mas também quando ela espera tempos fartos, ela continua trabalhando, ela continua se organizando. E ela continua pensando que lá na frente vem um outro inverno, ou seja, mais ou menos que a natureza nos mostrando o seguinte: depois de uma crise, meu amigo, vem outra crise. E nos intervalos, a gente tem que ter uma cultura de preparação, de estoque, de armazenagem, de manutenção das coisas, porque afinal de contas você não pode nunca prever o universo entrópico, as dificuldades que a gente tem. Portanto, no pensamento, Jim Rohn coloca que um profissional de vendas é aquele que mesmo no momento em que, digamos, chegou o verão, chegou o tempo gostoso, quente, que não tem chuvas, que não tem desafios tão grandes, neste momento você dedica parte do seu tempo, obviamente, para desfrutar daquilo que você tem, mas nunca deixe de armazenar, nunca deixe de garimpar, nunca deixe de prospectar, trazendo para o nosso mercado. Então, nesse pensamento, algumas histórias me influenciaram ao longo da minha vida. Eu tive a oportunidade, como palestrante, ou ainda na época em que eu era diretor comercial de uma grande multinacional, de conhecer grandes empresas e que tinham um storytelling, como se diz hoje, que tinham em seu propósito maior lideranças que pensavam como a formiga, lideranças que estavam se preparando. Você pode ver que desde as últimas crises econômicas que a gente viveu, muitas empresas quebraram, muitas empresas padeceram e muitos vendedores e corretores pararam de atuar ou de ter performance, desistiram, porque não tinham um pensamento estratégico de estoque, de manutenção, de caixa, de reinvestir na sua carreira, de reinvestir no seu negócio, de aproveitar os momentos bons para fazer uma reserva, de aproveitar os momentos bons para se organizar. Então eu tive a oportunidade de conhecer pessoas e empresas nestes tempos todos, e algumas delas se sobressaem. No livro do Jim Collins, que é um autor jovem, muito mais jovem do que os tempos em que o Jim Rohn escrevia sobre vendas diretas, e ele fala de empresas nascidas para vencer ou para lucrar. Ele fala de uma liderança 10x, que é aquele líder 10 vezes mais estratégico, altivo, efetivo, e das empresas que têm essas lideranças capazes de aceitar o sofrimento, aceitar os momentos de queda, as dificuldades ou a mudança de rota. Numa guerra você muda os seus elementos, as suas artimanhas e as suas estratégias de acordo com o posicionamento do seu inimigo. Então, reflete um pouco. Dá para mudar ainda. Se você não tinha o pensamento de mudança para liderar numa crise com 10 vezes mais empolgação, liderar a sua vida, não é liderar uma equipe. Se você não é líder de equipe, você no mínimo é líder da sua vida e das pessoas que você ama, para poder, obviamente, se mobilizar, se automotivar a fazer coisas agora. Então organiza melhor o seu caixa, organiza melhor o seu marketing, organiza melhor a sua agenda. Veja exatamente se você está fazendo coisas que eventualmente não tem um efeito hoje, mas lá na frente, lá no inverno, lá na dificuldade, né, nesse inverno
entre aspas aqui, em que as dificuldades, novas dificuldades virão, você estará muito mais forte, muito mais preparado, muito mais no coletivo organizado. Coletividade é outra coisa importante da minha pílula de sucesso aqui também. Pensar que nós somos frutos dos nossos relacionamentos. E se você tem um líder, procura cooperar com a liderança, porque a cooperação com a liderança mostra a cooperação com o seu meio. O líder está onde está porque, obviamente, ele tem um esforço e como característica a empatia, de sofrer com os seus e de ajudá-los a encontrar caminhos. Então, busque encontrar caminhos, trabalhar mais e fazer aquilo que precisa ser feito hoje para que amanhã você tenha mais segurança, mais tranquilidade e mais resultado. Pílula de sucesso. Jim Rohn, leia sobre Jim Rohn e o pensamento da formiga. Tem um artigo no meu site sobre isso. Um abraço e até a próxima.